Comitê de Política Monetária, Copom, reduziu a taxa básica de juros no país para 5% ao ano. Com isso, os bancos entraram na corrida para ofertar crédito imobiliário com taxas cada vez mais atraentes para os clientes. E parece que a estratégia vem dando certo. Dados da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, mostram que os maiores bancos privados concedem cerca de R$ 1 bilhão em financiamentos a cada mês. Mas é bom ficar atento às regras para não ter problemas depois. E é isso que nós vamos tratar no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição Federal determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para falar sobre crédito imobiliário, eu converso com o advogado João Paulo Miranda, que atua na área do direito do consumidor e de direito imobiliário, e também com a economista Rosângela Maria da Silva, que é consultora financeira e gestora também. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio do artigo 5º. Doutor João Paulo, a legislação é clara quando trata dos direitos do consumidor que contratam financiamento imobiliário? Na minha opinião, ela ainda é deficiente, a legislação do consumidor, né? Porque a gente está falando não apenas do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, a gente está falando de um arcabouço jurídico com várias leis que regem esse sistema de financiamento imobiliário. Então, aí a gente tem a questão da Lei de Alienação Fiduciária, que inclusive é posterior ao próprio CDC. A gente tem a própria Lei de Incorporação Imobiliária, que rege a questão dos imóveis na planta. Tivemos recentemente a Lei do Distrato, né? Uma lei que completou recentemente agora 1 ano. Então, ainda é preciso amadurecer a questão do consumidor para ter uma proteção, uma defesa maior para o consumidor. Pois é, doutora Rosângela, vamos falar então agora de financiamento. Quais são os tipos de financiamento imobiliário que existem? Como saber o que é melhor para cada caso? Bem, Flávia, no financiamento imobiliário a gente tem os financiamentos feitos através do SFH e temos também os financiamentos feitos através do SFI. O SFH, as regras e o sistema financeiro de habitação foi criado em 1964, já focando assim que todas as pessoas pudessem ter acesso ao seu imóvel. Lembrando também que, além de ter os SFH e o SFI, o financiamento em si, a gente tem opções também de consórcio imobiliário, que também é uma forma de viabilizar o sonho do imóvel, né? Então, o SFH hoje é destinado mais à população que quer o seu imóvel, o estímulo para isso, então as taxas dentro do SFH são mais interessantes. E o SFI seria para aquelas outras pessoas que não têm a opção de enquadrar no SFH, que tem uma série de regras, inclusive quanto ao valor do imóvel, que não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão para enquadrar dentro do SFH. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai comprar um imóvel acima do valor de R$ 1,5 milhão, necessariamente ela vai estar enquadrado dentro das regras do SFI e sujeito, portanto, a uma taxa de juros um pouco maior. Assim como os compradores para imóveis comerciais, terrenos e outras afinidades. Só para a gente esclarecer quem está em casa, é SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e SFI? Sistema Financeiro Imobiliário. São bem próximas às nomenclaturas, né? Mas com essa distinção básica. Para se enquadrar no SFH, ele é mais interessante, com certeza, mas para enquadrar dentro dele, você tem que cumprir algumas regras do SFH. Uma outra dúvida também, se fala em financiamento imobiliário e crédito imobiliário, qual que é a diferença? O financiamento, necessariamente, ele está vinculado à aquisição de um imóvel, financiamento imobiliário. E já o crédito imobiliário, ele não necessariamente é assim. Você pode fazer um crédito imobiliário, pegar um recurso em dinheiro, dando como garantia um imóvel, por exemplo. Isso caracteriza um crédito imobiliário. O consórcio, por exemplo, que você adquire depois um crédito imobiliário que você vai utilizar para uma compra de um imóvel, né? Mas basicamente é isso. O financiamento, você tem já o bem para adquirir. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de contratar um financiamento é: eu vou ter dinheiro para pagar as prestações? A falta de planejamento é uma das principais causas de quebra de contrato. E o consumidor que desiste da compra pode ter um grande prejuízo. Vamos ver a reportagem. Na hora de comprar um imóvel, muitas pessoas preferem aquele que ainda está na planta. Nesses casos, a casa ou o apartamento ainda não foi construído
E o que é possível ver é uma maquete como essa. Mas o pagamento já começa logo após a assinatura do contrato. Para ficar pronto, um prédio desse leva em média entre 1 e 2 anos. Acontece que durante esse tempo algumas pessoas desistem do imóvel ou ficam inadimplentes. É quando ocorre o chamado distrato. O país tem uma lei que fala como deve ser devolvido o dinheiro que já foi pago. Antes não havia uma regra. Geralmente as construtoras ficavam com 10 a 30% do valor. Agora o limite é de 25%. Também fica com a construtora o valor integral investido em corretagem. E olha só, se a construção for submetida ao patrimônio de afetação, que é quando a construtora destina um patrimônio próprio para cada empreendimento, a multa por desistência pode ser de até 50%. Essa lei veio para dar uma segurança jurídica à relação existente entre consumidor e construtora/incorporadora. Porque todos os dois lados, tanto o consumidor quanto as construtoras, ficavam à mercê de entendimentos de juízes, onde cada juiz tinha seu próprio entendimento e, às vezes, causava uma distorção. Dono de uma construtora em Brasília, Marcelo diz que um dos principais motivos que levam à desistência é o fato de as pessoas não avaliarem detalhadamente se vão ter condições de pagar o imóvel. A pessoa, quando vai comprar um imóvel, ela tem que se debruçar no contrato, buscar, se for o caso, a assistência, para ver se ela está fazendo um bom negócio para ela, para a família, não só como investimento. Porque essa desistência ela acarreta prejuízos para o comprador e para o incorporador. Doutora Rosângela, então, para evitar problemas, como fazer a conta aí para ver se a prestação cabe realmente no bolso? Comprometimento com a prestação, no máximo até 30% da renda familiar, do grupo familiar. Então, essa é uma forma até da pessoa também usar esse parâmetro do banco, né? Porque muitas vezes ela fala, mas é muito pouco, né? Eventualmente tem famílias que gastam até 50% da sua renda familiar, ela vai para o aluguel que se paga, né? Mas esse é um parâmetro importante porque se comprometer mais do que 30% da renda familiar com uma prestação, realmente há um risco de perda de qualidade de vida e de, eventualmente, um endividamento por falta de pagamento em tempo das prestações. Passa até um alerta também nessa questão dos 30%. O 30% ele é o comprometimento que o banco aceita na prestação do imóvel, né? Mas quando a gente adquire um imóvel na planta, muitas vezes o financiamento ele é limitado a 80%. Então o cliente, caso ele não tenha 20% de sinal de entrada para pagar, ele vai fazer uma divisão pró-soluto ali com a construtora. Então, além do parcelamento, ele vai ter também a divisão do sinal, da entrada, né? Então, para justamente a gente não chegar nessa questão de distrato, né? Agora a gente tem uma lei do distrato que dá uma segurança jurídica para as partes, é preciso observar todas essas questões. Doutor João Paulo, a lei do distrato já completou um ano. Quais foram as principais inovações aí trazidas por ela? A lei do distrato, ela teve esse condão justamente de trazer essa segurança jurídica, porque até então, antes da promulgação da lei, a gente estava à mercê das decisões judiciais. Então, como a própria reportagem falou, que oscilava entre 10% a 30%, né? Isso quando ia para o judiciário, porque também tem construtoras que já faziam um percentual, às vezes até maior do que a própria justiça decretava. Então, é importantíssimo essa lei, ela veio para trazer uma segurança jurídica, mas é importante também o consumidor, quando ele for entrar num financiamento imobiliário, ele saber dos riscos que isso pode trazer, né? E colocar na ponta do lápis ali todas as contas, ele realmente vai arcar, vai ter condições de arcar com a continuidade da compra do seu imóvel. Bom, e o que fazer quando a situação aperta e falta dinheiro para pagar o financiamento? Esta é uma das perguntas que foi feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Caso a pessoa deixe de pagar as prestações durante o prazo determinado no contrato de financiamento, o credor pode tomar o imóvel? Doutor João Paulo, pode tomar o imóvel? Pode sim, excelente pergunta aí feita pelo Arvando. O banco, caso ele já tenha feito o financiamento,
que tem um atraso de 3 parcelas, uma parcela que seja superior a 90 dias, por simples interpelação, notificação cartorária, né, o banco já pode entrar com o processo de execução do contrato, né? E aí, o que o consumidor tem que fazer? Ele pode procurar rapidamente o banco, né, a instituição financeira que concedeu o crédito, para tentar fazer uma renegociação. Essa é a melhor forma. Caso ele venha a perder o imóvel, né, o imóvel vai para leilão. Geralmente, ele não vai ser arrematado na primeira asta, vai para uma segunda asta. Então, o valor não cobre nem mesmo o saldo que ele tem, a não ser que ele tenha quitado já boa parte do seu contrato de financiamento imobiliário e receba aquele valor ali que sobrou de troco. E se sobra dinheiro, o consumidor pode quitar o financiamento ou pagar mais parcelas de uma vez? Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode rodar aqui. A pessoa pode antecipar o pagamento de parcelas do financiamento quando vale a pena? Doutora Rosângela, vale a pena fazer essa antecipação? Ela pode ser feita? Olha, eu sempre penso que eliminar a dívida sempre é interessante fazer, né? Por mais que o financiamento imobiliário não é uma dívida, na realidade é um investimento, realmente é um investimento. É diferente do se você financiar um veículo, que na realidade a gente sabe que é um conforto, né? Então, e tem a questão da antecipação das parcelas, é feita através das amortizações. E é bem interessante. Então, se a pessoa tem acesso a um recurso, recebeu, está ali e tem aquele comprometimento, por que não encurtar o prazo desse comprometimento? É claro que eu imagino que todas as pessoas têm que ter uma reservinha de algum recurso, né? Então, a partir do momento que ela salvou, tem uma reservinha, né, que dá para uma pequena emergência, o que sobrou mesmo, ela tenta amortizar o financiamento. Hoje, as taxas de juros dos financiamentos deram uma reduzida boa, né? Então, nas condições atuais, é preciso até eventualmente ver se um investimento financeiro, uma expansão do negócio, às vezes é um empresário que tem um negócio, que aquele valor vai contribuir para a expansão do seu negócio e por um custo pequeno, como é o do financiamento imobiliário, o juro que ele paga, não vale a pena ele ir lá e amortizar, né? Aí vem a questão, a pessoa fala, eu vou amortizar o prazo ou o valor da prestação. Pois é, o que vale mais a pena? Cabe uma análise, Flávia, cabe uma análise. Por quê? Se você está pagando uma prestação, você tem uma renda de R$8.000, você está pagando uma prestação de R$1.000, essa prestação está confortável para você pagar, não está te gerando utilização de cheque especial, não está, você está pagando tranquilamente, então a indicação é reduzir no prazo. Reduz o prazo porque você vai pagar em menos tempo isso. Agora, se aquela prestação está onerosa para você, está comprometendo o seu orçamento familiar, você ganha R$3.000, a sua prestação é R$1.000, via de regra você está, às vezes, girando cartão de crédito, cheque especial, não tenha dúvidas. Use esse recurso que entrou inesperadamente e amortize, reduzindo o valor da sua prestação. Nós vamos ao intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre financiamento imobiliário. Aqui no estúdio, eu converso com o advogado João Paulo Miranda e com a economista Rosângela Maria da Silva. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas. Vamos ver juntos aqui. É importante fazer simulações em várias instituições antes de contratar um financiamento? Doutora Rosângela, aqui também vale a velha e boa pesquisa de mercado? Com certeza. E como eu disse anteriormente, não só fazer simulações em várias instituições, como nas opções que tem também para adquirir o seu imóvel, né? Porque a maioria das pessoas foca estritamente no financiamento. Como eu disse, em questões financeiras, o consórcio pode ser mais interessante. O consórcio imobiliário ele não tem juros. Ainda que tenha uma taxa reduzida de juros hoje, o mercado oferece taxas bem reduzidas, ainda é importante analisar as opções que tem dentro do consórcio e como pode se enquadrar na sua realidade. E além de ver o que é o melhor preço, tem que ficar de olho no contrato, naquelas letrinhas miúdas ali, né, doutor João Paulo? Exatamente, Flávia. Apesar dele ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, né, mas ele
para evitar futuros aborrecimentos, então ele tem que ter ciência de todas as cláusulas e as questões contratuais que abarcam essa questão aí da contratação imobiliária. Então, é muito importante ele ter os cuidados com o prazo de entrega, se está bem estabelecido ali, a forma de correção da contratação, a forma de pagamento, né? Tudo isso está devidamente descrito aí no contrato de financiamento imobiliário. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar. Caso o banco ofereça uma negociação mais vantajosa, pode-se fazer portabilidade? Doutor João Paulo, a portabilidade também é uma prática comum no mercado imobiliário? Bom, Flávia, ela não era, mas agora com a oferta de crédito, né, ela está se tornando uma prática comum. A gente está falando de trazer um crédito originário de uma instituição e levar para outra instituição. Então, para isso ser concluído, tem algumas regras. Então, muitas vezes o consumidor não tem ciência dessas regras e só vê a questão da taxa. Não, a taxa está mais interessante naquela instituição, vou levar o meu financiamento para lá. Então, tem que observar as regras. É muito importante observar a questão também das taxas, porque tem um custo para fazer isso. E cada instituição, ela tem o seu custo para poder fazer essa portabilidade. Então, isso tem que ser pesado também. As instituições também exigem um relacionamento, exigem também, tem um rating, né, uma classificação que você tenha para poder fazer essa portabilidade. Então, o consumidor tem que pesar essas questões e ver se é possível fazer a portabilidade. E quem ganha com isso é o consumidor, porque com a oferta de crédito, então ele pode buscar créditos em outras instituições, né? Pode negociar isso aí, né? Pode, com isso, conseguir uma redução na sua parcela de financiamento. Isso acaba se tornando mais atrativo aí para o próprio consumidor. O senhor falou aí que tem regras a cumprir. Tem algumas regras que são básicas a todas as instituições, que a gente pode citar aqui? É feita uma análise de crédito novamente do cliente. Primeiro, você tem que pegar a sua planilha originária lá na instituição que você tem o crédito. Isso é levado, toda uma documentação, a mesma análise que ele fez lá, originária, ele faz também para portabilidade. Então, preenche-se aquelas fichas, propostas, declarações pessoais de saúde, avalia-se também o imóvel. Então, a partir de toda essa análise documental, o banco vai conceder ou não a portabilidade, né? É um novo crédito. Então, ele tem que observar, porque às vezes a pessoa tinha uma condição na época, né? Conseguiu o crédito imobiliário naquela instituição que quer portabilizar, mas ele já não tem o mesmo salário. Ele apareceu uma restrição cadastral, então ele pode manter o contrato, porque já está contratado, isso legalmente é permitido, mas ele não vai poder portabilizar para uma outra instituição. Inclusive, em relação a isso, até mesmo a questão do valor da avaliação do imóvel. Porque nos últimos anos a gente sabe que alguns imóveis teve uma perda de valor. Então, até isso vai impactar na portabilidade. E a questão também do prazo remanescente do financiamento, né? Se o prazo de financiamento remanescente for menor do que 5 anos, dependendo do prazo, cada instituição tem um critério para aportar. Tem algumas instituições que não trabalham a portabilidade com prazo menor do que 120 meses. Então, isso tem que ser considerado também. Pois é, e o que pesar na hora de decidir se quer ou não mudar? Porque às vezes uma taxa é menor, mas tem outras que não são. Então, como fazer essa conta, doutora Rosângela? É importantíssimo olhar, como o doutor João Paulo alertou, as taxas mesmo e o custo efetivo daquela operação. Esse custo efetivo total é incluído não só a taxa de juros, mas também a questão do seguro. Outros custos têm que ser analisados também, como o custo de um novo registro de averbação, do novo financiamento, o custo da avaliação do imóvel. Vai ter o custo também da própria taxa do banco para um novo contrato. Então, isso tudo tem que ser avaliado, eventualmente com auxílio de uma consultoria financeira ou alguma pessoa que seja especialista com transações imobiliárias, para que a pessoa não dê um tiro no pé. Tem uma idade máxima que se pode fazer um financiamento bancário? Tem sim. O financiamento bancário
mas a idade da pessoa tem que totalizar 80 anos. Então, se eu tenho 50 anos... Ou menos. Né? Ou menos, né? Então eu posso fazer um financiamento em 30 anos. Via de regra, está dentro do prazo. Isso. Se eu tenho 60 anos, eu ainda tenho 20 anos de financiamento. Então, a conta que as instituições fazem é essa aí. E para você, o crédito imobiliário é uma boa oportunidade para se conseguir a casa própria? Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar antes de contratar um financiamento? Vamos conferir juntos as opiniões. Pode rodar aqui. Investigar primeiro antes de sair fazendo qualquer acordo, porque hoje em dia tem muito golpe, né? Geralmente a gente vê muito isso acontecer. Procurar uma empresa já de confiança, que já tem indicação de outra pessoa, uma empresa conhecida. Tem que ver a instituição financeira, né? Se vai agir certinho, porque muitos também prometem mundos e fundos e no fundo só prejuízo. Tem que ler os contratos completos, principalmente aquelas pequenas letrinhas que deixam de ler, viu? Essas são as principais advertências que a gente tem que fazer nesse sentido. Escolha um bom corretor de imóveis e busque aquilo que cabe no seu bolso, né? O principal é fazer um bom planejamento financeiro, porque principalmente nesse momento está tendo muito imprevisto financeiro, o pessoal tem que ter uma reserva para momentos difíceis aí. Tem que ter um cuidado de ter as prestações em dias, né? Fazer um negócio certo, né? Para não ficar inadimplente, né? Pois é, doutora Rosângela, ficar inadimplente é sinônimo de problema. O ideal, então, é a gente ter uma reserva de um certo número de prestações, por exemplo, antes de contratar o financiamento, para não ser pego desprevenido. Independentemente de ser para um financiamento, o ideal seria a gente ter sempre uma reserva para uma eventualidade. Mas a gente sabe que não é o perfil da maioria das pessoas. Difícil, né? A maioria das pessoas trabalha mesmo com um orçamento bem restrito. O que é mais importante nesse caso é você realmente fazer um quadro das suas receitas e das suas despesas. Passar a régua e ver se o quadro de despesas for superior com a contratação do financiamento, não adianta nem entrar no financiamento. Ah, mas eu pago R$500 de aluguel e na prestação eu vou pagar R$800. É melhor eu pagar o que é meu. Sim, concordo plenamente. Mas se essa diferença de R$300 vai sair de um dinheiro que você não tem, então é melhor você se programar melhor, pegar a sobrinha que for tendo, você criar uma reserva, porque como foi alertado anteriormente em blogs, o financiamento, ele não financia 100% do seu imóvel. Ele financia 80% no máximo. Então, 20% você tem que ter de reserva. Então, é até um exercício, antes de você pleitear um financiamento, se você não tem reserva nenhuma, alguma coisa está errada já nisso. Então, tem que aprender a poupar você antes. Já tem que reavaliar a sua postura e de pensar que você vai ter que ter uma sobra todo mês. E que aquela prestação, dentro do que você está programando, ela não vai fazer você ficar deficitária. Né? Não dá para contar, não, vou fazer bolo para fora, eu vou fazer alguma outra atividade que vai me trazer uma renda e eu vou conseguir pagar a prestação. Não é um planejamento correto. Faça primeiro essas atividades extras, junte dinheiro e depois compre, né? Exatamente. Que seja mais um estímulo para a pessoa falar, não, eu vou me programar, eu vou montar minha reserva para pelo menos ter como dar esses 20%. Fora, né, Flávia, que nós sabemos que depois, a partir do momento, eu estou no meu imóvel, entrou no imóvel, você vai ter despesas de mobiliar o seu imóvel, de colocar uma cortina, algumas coisas, alguns itens que a gente sabe que são indispensáveis. Pois é, doutor João Paulo, um dos entrevistados ali, vários, aliás, falaram que é importante também ficar atento não só ao planejamento, mas também à construtora, às incorporadoras e às instituições que estão oferecendo crédito. Isso é uma pesquisa importante a ser feita pelo consumidor, né? Onde checar esses dados? Como checar esses dados? Exatamente. Um excelente ponto abordado aí é a questão da segurança, né? Muitas vezes você vai contratar um imóvel na planta. Você está comprando... ainda não se tem apenas um terreno, um tapume fechado. E qual garantia que o consumidor vai ter que aquilo realmente vai ser construído, né? Então, primeiro, a necessidade de se checar
a idoneidade da construtora, de onde ele está adquirindo o imóvel, né? Para que um imóvel possa ser vendido na planta, a gente tem a lei conhecida como a Lei de Incorporação Imobiliária, a 4591 de 64. Então, para esse imóvel poder ser comercializado, ele precisa estar registrado em cartório. A partir daí, a pessoa pode adquirir o imóvel, pode comprar, mas tem que chegar também à idoneidade da construtora. Onde é que eu vou ver isso? Hoje, com acesso à internet, é muito fácil. Você vai fazer as pesquisas das certidões negativas da construtora, pegue lá o CNPJ, pegue lá o CPF dos sócios, faça as buscas necessárias, certidões das justiças, certidões estaduais, municipais, e aí você vai ter a certeza que aquele empreendimento vai ter uma garantia maior de ser entregue, né? Então, essa é uma garantia que o próprio consumidor pode buscar antes de entrar. Também tem sites especializados que você consegue pesquisar as reclamações das construtoras, como é que ela está indo, não só a parte da entrega, mas e o pós-obra, e o pós-entrega. Está cumprindo, está tendo garantia do produto que foi entregue, então tudo isso é importante, né? E senão também não vai haver atraso na entrega do imóvel. Para aí depois curtir direitinho o imóvel sem problema, realizar né? o seu sonho, que é a casa própria, né? Bom, a gente teria muito mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. E o Artigo 5º de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, doutor João Paulo, doutora Rosângela, muito obrigada também por todos os esclarecimentos aqui. Prazer estar aqui novamente. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode ver os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!